Muito bom dia, família, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso Café com Palavra. E hoje eu quero revelar algo profundo aos corações de vocês. Na maioria das vezes, nós achamos que o inimigo está nos travando. Achamos que as bênçãos que não chegaram, os milagres que não alcançamos, até aquelas promessas que Deus nos fez e que pareciam estar tão próximas de acontecer e não aconteceram, nós atribuímos culpa ao inimigo, à falta de fé, a orações contrárias e tantas coisas. E hoje eu quero revelar para você que na maioria das vezes somos nós. A nossa mente está nos sabotando e nós não estamos percebendo a gravidade do problema. Hoje eu quero falar sobre três coisas que toda pessoa que se sabota faz sem perceber. 3 sinais que a sua mente está te sabotando sem você perceber. Essa mensagem de hoje está imperdível. Eu tenho certeza que essa segunda mensagem dessa série vai tocar o seu coração, vai fazer virar uma chave na sua cabeça, algumas fichas vão cair e você vai perceber que hoje a sua mente não vai mais te sabotar e você vai ter autonomia, entendimento e conhecimento para atingir os próximos níveis que Deus tem preparado para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa quinta-feira abençoada, essa quinta-feira de vitória. Eu sou seu irmão, sou seu amigo, pastor Carlos Gonçalves. Esse é o nosso Café com Palavra. Já vem com o coração aberto, já deixa aí a sua mensagem, o seu pedido de oração, porque hoje a palavra de Deus será muito forte aos nossos corações. Eu quero aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Tem o botão inscrever-se, você faz isso de forma totalmente gratuita, não paga nada para se inscrever. E fazendo isso você vai fazer parte dessa nossa comunidade Café com Palavra, onde todos os dias tem uma mensagem de Deus à sua vida, uma mensagem de Deus para o seu coração. Após se inscrever, eu quero convidar você a deixar o seu like, esse joinha que você coloca aí. Você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo, abençoar outras pessoas, você está dando legalidade para que outras pessoas sejam abençoadas também. Vamos ler o texto bíblico, gente? Gênesis capítulo 18, verso de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Uau! Meus irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, é muito lindo quando pegamos o texto bíblico para meditar e conseguimos ver as nuances, conseguimos ver as minúcias, algumas coisas profundas que estão escondidas no texto que em outras vezes não conseguíamos enxergar. É por isso que as pessoas chegam em mim às vezes e falam: pastor, eu já li a Bíblia 3, 4, 5 vezes. E eu falo: nossa, que maravilha. E quando me perguntam: já leu a Bíblia quantas vezes, pastor? Eu falei: não consegui ler a Bíblia ainda. Toda não. Porque quando eu começo a ler, eu paro, eu medito, eu choro, eu escrevo, Deus fala comigo, ali vem uma mensagem. Então não é sobre ler, é sobre você meditar, é sobre você aprender. O texto bíblico aqui, muito lindo e muito forte, nos conta a história de Abraão e Sara, quando eles recebem a promessa de Deus na vida deles, de que eles seriam pais de multidões. Deus fez uma promessa que Abraão seria honrado por Deus, que Abraão seria abençoado por Deus. A descendência de Abraão seria uma descendência próspera. Porém, quando o Senhor vai conversar com Sara e com Abraão, Abraão fala para Deus que a sua esposa era estéril. Ou seja, como eu terei uma descendência se a minha mulher não pode gerar?
como eu terei uma descendência numerosa se a minha esposa não pode ter filhos? Os problemas que apresentamos ou trazemos diante de Deus, parece que eles diminuem, ou diante de problemas Deus não vai agir. Nós estávamos ontem no culto na nossa igreja na Vila Clara, e eu leio no texto ali, onde os discípulos chegaram em Jesus e falaram: Jesus, o lugar é deserto e já está tarde, não tem como acontecer milagre. Na maioria das vezes, a nossa mente está nos sabotando da mesma natureza, porque a nossa mente ela está condicionada a fatores humanos, a fatores climáticos. A nossa mente está condicionada à nossa condição de humanos. E dentro da nossa condição, gente, uma mulher estéril não pode ter filhos. Dentro da nossa perspectiva, uma mulher estéril vai morrer estéril, não tem como. Porém, o Deus que nós servimos, ele vai além. Então a nossa mente ela vai diante daquilo que ela acredita, diante daquilo que foi ensinado, diante daquilo que passaram para nós ao longo da vida. Porém, viver o sobrenatural de Deus é você desbloquear a sua mente. Porque uma mente bloqueada limita a promessa de Deus na sua vida. Uma mente bloqueada, você vai se sabotar constantemente e vai deixar de viver o que Deus tem para você. Enquanto Deus estava ali, conversando com Abraão na tenda, falando acerca das promessas do Senhor, Sara estava do lado de fora da tenda ouvindo a conversa. E no momento que ela estava ouvindo aquela conversa, o Senhor disse: olha, Sara vai ter um filho. Eu vou voltar na primavera e Sara vai ter um filho. Quando Sara ouve aquela palavra, gente, a Bíblia diz que ela riu. E por que ela riu, pastor? O versículo explica. Sara riu por quê? Porque ela pensou consigo mesmo. Olha que coisa linda, gente. Versículo 12. Por isso riu consigo mesma quando pensou. É aqui. A mente dela estava sabotando. Ela só riu quando ela pensou: como eu depois de velha, como meu Senhor depois de velho, nós vamos ter filho. Então o primeiro sinal, gente, o primeiro sinal que você está se sabotando é quando você cria histórias que não existem. Você cria história que não existe. Ela criou uma história mental dizendo: isso é impossível para mim. Deus havia falado, Deus havia dado a palavra, feito uma promessa, porém Sara criou uma história que não existe. E quantas histórias que não existem nós estamos criando? Quantas histórias que não existem nós estamos colocando na nossa vida? Estamos dando vida a histórias que são criadas aqui dentro. Estamos dando vidas a histórias que chamamos na psicologia de alucinação. Nós alucinamos. Eu me lembro certa feita que eu estava pregando em uma igreja e tinha um homem bem de frente assim na igreja, e esse homem muito sério, semblante fechado, ouvindo tudo que eu falava. Às vezes pegava o celular, fazia algumas anotações, e eu pregava aquele homem na minha frente, e chegou um momento que começou a me incomodar, porque parecia que aquele homem não estava prestando atenção em nada que eu falava, ou parecia que ele estava criticando ou discordando do que eu dizia, porque ele fazia um semblante fechado, pegava o celular, anotava algumas coisas e ouvia de novo. E ali eu comecei, gente, a criar na minha mente: eu acho que a mensagem não está boa. Eu acho que a pregação de hoje está sem unção. Esse homem não se envolve, ele não chora, ele não glorifica, ele não faz nada. E eu passei o culto inteiro, a ministração inteira, agora eu já não conseguia mais me concentrar, eu comecei a errar palavras. Eu comecei a querer mudar o curso da mensagem, porque na minha mente eu estava pensando: não estou conseguindo agradar. A mensagem não está boa, está faltando unção, está faltando alguma coisa. Era a minha mente criando histórias que não existiam. Olha o que aconteceu. Quando acaba aquele culto, aquele homem vem à frente, ele me pede para tirar uma foto comigo,
E eu pensei comigo, não gostou da mensagem, ficou com cara feia a mensagem inteira, quer tirar foto pra quê? Eu fiquei pensando. Ele falou, pastor, posso tirar uma foto com o senhor? Eu falei, amém, fui educado, tirei a foto com ele. Ele falou, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, diga, meu irmão. Pastor, há muito tempo eu ouço falar do Senhor. Eu fiquei tão abismado, eu fiquei tão impactado, melhor dizendo, ele usou a palavra impactado, eu fiquei tão impactado ao ouvir o Senhor ministrar, que eu não queria perder um momento sequer. Eu fiquei tenso ali, ouvindo a ministração do Senhor, fazendo algumas anotações. Deus falou muito ao meu coração. Pastor, fazia muito tempo que eu não ouvia uma mensagem tão boa como essa. Eu estou saindo desse culto renovado. Eu entrei aqui numa prova, eu entrei aqui desanimado. Ele começou a falar e começou a se emocionar conversando comigo. Um homem que não demonstrou, gente, nada no momento da pregação. E eu comecei a criar histórias na minha mente que a mensagem não era boa, que Deus não estava me usando, que o homem não estava recebendo. Eu fiquei, irmãos, olhando assim de boca aberta, como ele contando para mim. Olha que mensagem, eu estou passando por isso e por aquilo. Ele começou a falar e falou, olha pastor, não pare, deixa Deus te usar. E começou a me incentivar ali. E naquele dia eu percebi, gente, que a minha mente estava me sabotando. Por quê? Porque eu estava criando histórias que não existiam. Sara começou a criar história que não existia. Ela começou a olhar para a sua condição. Ela começou a olhar para o que ela tinha para oferecer. E deixa eu dizer uma verdade, não é sobre você, não é sobre mim. É sobre o que Deus tem a fazer. Não é sobre nós. É sobre a graça, é sobre a misericórdia de Deus. Então pare de criar histórias que não existem dentro de você. Eu já tive que aconselhar casais, gente, onde a mulher extremamente ciumenta criava histórias que o homem estava fazendo coisas, na verdade ele não estava nem fazendo. Tem homens que fazem, é verdade, mas nesse caso não estava. E tinha momentos que ela falou, pastor, eu sei que tem hora que é a minha mente criando, mas eu começo a fantasiar. Ele está no trabalho dele, eu começo a ver como se fosse a cena de uma mulher chegando e conversando com ele, e assim, a mulher é desse jeito. Gente, a mente dela criou uma personagem. E ela já foi atrás, já tinha ido atrás do marido outras vezes, paz meus senhores, já tinha pensado em contratar um detetive particular, pediu para as amigas ali do trabalho ficar de olho no marido. Ela descreveu, como se a mente dela descrevesse alguém que estaria possivelmente conversando, flertando com o marido dela, e essa pessoa nunca existiu. Existe uma frase que é verdadeira que diz, a nossa mente mente. E é verdade. Então o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto que a nossa mente está nos sabotando, se a gente perceber, é que a gente cria histórias que não existem. Pessoas olhando pra gente, a gente já pensa logo, deve estar me reprovando, deve estar vendo que eu estou gordo, deve estar vendo que eu estou falando errado, deve estar vendo isso. Às vezes a pessoa está só te olhando. A pessoa às vezes está só te observando. Não é nada sobre você, não é nada contra você. Mas a mente começa a criar história que não existe. O segundo ponto que nós estamos nos sabotando sem perceber, gente, é que você interpreta tudo pelo pior lado. Você consegue interpretar, a nossa mente interpreta tudo pelo pior lado. Sempre é pelo pior lado. Sempre, sempre. O profeta Elias, ele havia orado, Deus mandou fogo do céu, Deus havia respondido a sua oração. Mesmo esse homem sendo tão espiritual, gente, ele acreditou que estava sozinho. Ele foi para o deserto, deitou debaixo de uma árvore e falou, Senhor, mataram os profetas, derrubaram os altares e só ficou eu. Estou sozinho. Interpreta pelo pior lado. Achou que estava solitário, achou que estava esquecido, achou que Deus havia deixado ele ali no deserto. Deus falou, Elias, você não está sozinho não. Tem mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas a mente de Elias o sabotou a ponto dele achar que estava sozinho. A ponto dele achar que ele deveria se entregar. Que a morte seria melhor do que viver. Quantas vezes o seu cérebro, a sua mente está te sabotando? Você está vendo as coisas pelo pior lado. Sempre você se tornou uma pessoa negativa. Ah, não vai dar certo. Ah, eu já vi que não vai acontecer. Ah, para mim nada dá certo. Ah, surgiu alguma oportunidade na empresa, mas eu sei que eu não vou nem tentar essa vaga porque eu sei que não vai ser para mim. Sempre tem alguém mais inteligente. Sempre interpreta pelo pior lado.
sempre vê o lado ruim das coisas, sempre vê o lado pesado da situação. A mente de Sara estava assim, gente. Eu sou velha, meu marido é velho, não tem como. Se quando éramos mais jovens não aconteceu, possivelmente agora que não acontece mesmo. Quando a nossa mente está nos sabotando é desse jeito. Eu vou sempre olhar para mim e nunca, jamais verei as minhas qualidades. Eu sempre verei os meus defeitos. Eu sempre verei o que está faltando. Eu sempre verei o que eu não consegui fazer. Eu sempre verei o que eu não consegui resolver, o que eu não consegui estudar. Porém, Deus está dizendo para nós aqui nesta manhã de hoje, todo pessimismo hoje cai por terra. Todo lado ruim da história, o inimigo quer atribuir a você, sempre vendo o lado ruim. Sempre. Casamento acabou, o inimigo coloca na sua mente por causa de você. Você não foi boa, você não foi bom bastante, você não fez isso, você não fez aquilo. Você não teve culpa, foi escolha da pessoa. Não foi você, a pessoa decidiu fazer isso. Foi traído, foi trocado, foi trocada. O inimigo te coloca como vilã dessa história. Você não teve culpa, minha irmã. Você não teve culpa, meu irmão. É o caráter da pessoa. Nós não tem como a gente mudar as pessoas. Eu não posso tentar mudar a decisão, a opinião das pessoas. Eu tenho que focar em mim. Eu tenho que focar naquilo que diz respeito à minha pessoa. Agora, tentar impedir pessoas de fazerem o que elas acham correto não cabe a nós. Não cabe a nós. O terceiro ponto de que você está se sabotando. Você se torna refém de um sentimento temporário. Torna refém daquele sentimento. Eu sou incapaz, eu não consigo, eu nasci para sofrer. Se torna refém daquele sentimento. Quando Sara ouve a promessa, ao invés dela se alegrar, ao invés dela rir mesmo, mas de alegria pela promessa que iria se cumprir, ela olhou para si e se tornou refém daquele sentimento. Eu não sirvo nem para dar um filho para o meu marido. Eu não presto para nada. Um sentimento temporário fez Sara ficar presa, se sentir escrava daquilo. Eu sou inútil. Eu não nasci mesmo para ser mãe. Eu sou uma pedra no caminho, eu sou uma pedra de tropeço na vida de Abraão. Era o que Sara pensava. Eu estou aqui, mas eu não tenho valor nenhum. Eu estou aqui, mas é melhor se eu não estivesse, é melhor se eu fosse embora. É melhor se ele arrumasse uma mulher mais jovem, uma mulher sadia, uma mulher que pudesse gerar. Olha o sentimento que foi gerando no coração dessa mulher, tanto é que ela deu Agar para Abraão deitar. A mente de Sara a sabotou tanto, gente, que ela colocou outra mulher nos braços do seu marido, porque ela não acreditava que ela teria capacidade para aquilo. Ela não acreditava que ela seria capaz de poder gerar. A mente, ela nos sabota a esse ponto de nos tirar de cena, de colocar outras pessoas em melhores do que nós. A gente olha e todo mundo parece que é melhor do que a gente. Temos dificuldade até de receber elogios, de tão negativo que nós nos olhamos. Nos olhamos de uma forma tão ruim que quando alguém nos elogia, a gente não acredita que aquele elogio é sincero. É como se nós não merecêssemos aquele elogio. Coloque nos comentários se você já viveu uma situação dessa. Coloque nos comentários se você conhece alguém assim, que está sempre se colocando para baixo, sempre se diminuindo, sempre se achando incapaz de conseguir, de alcançar, colocando peso nas coisas, cria histórias que não existem. Olha, estão falando mal de mim lá, ninguém gosta de mim nessa igreja, olha, aqui na empresa as pessoas não vão com a minha cara, nunca aconteceu nada, ninguém nunca falou nada. É a sua mente te sabotando, e quando a sua mente te sabota, sabe o que acontece? Você sai do ambiente. É por isso que você não consegue firmar emprego nenhum. É por isso que você não consegue firmar no relacionamento. Ah, está olhando para minhas imperfeições, está olhando para minhas estrias, está olhando para isso, está olhando para aquilo, e não fica à vontade. Olha, estão criticando o meu jeito, é por causa do meu cabelo, é porque da minha voz, é porque você está criando uma história que não existe. Uma história irreal.
Você está se sabotando. Você está fechando portas na sua vida. E como eu disse aqui no início, e às vezes culpa deve ser o inimigo, deve ser algo que fizeram, é oração contrária, é isso e aquilo. Você está atacando o inimigo errado. Nós espiritualizamos tudo, eu aprendi a espiritualizar tudo, ou é Deus ou é o inimigo, e nem sempre é, gente. E o problema de combater o inimigo errado é que enquanto eu vou achando que é o inimigo se combate como? Com oração, com jejum, lendo a Bíblia, indo para um monte. Enquanto eu estou fazendo essas coisas, a minha mente continua bloqueada. Oração e jejum não resolve, pastor? Resolve para problemas espirituais. E uma mente bloqueada é um problema emocional. Uma mente que está te sabotando é um problema de ordem emocional. Então por isso está orando tanto, por isso está buscando tanto e não está tendo resultado. Por isso as coisas não estão afluindo na sua vida. Hoje essa mensagem é para você entender que não é porque Deus não te ouviu, não é porque as coisas não estão acontecendo, não é porque Deus não é com você, é porque você está usando a estratégia errada. Quando Sara aprende isso, quando Sara entende isso, a mente dela desbloqueia, a promessa cumpre, ela gera o seu filho. Não foi o filho da escrava que se tornou dela, não, ela teve o seu próprio filho, a promessa se cumpriu na vida dela. Deus vai desbloquear as nossas mentes essa manhã de quinta-feira, porque nós vamos gerar o nosso milagre. Nós vamos gerar aquilo que Deus tem para nós. A nossa geração vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero que você coloque nos comentários a palavra profética antes da nossa oração. Eu irei gerar o meu milagre. Eu irei gerar o meu milagre. Digita isso, por favor. Isso. Quando a mente desbloqueia, quando a mente para de nos sabotar, o milagre e a resposta de Deus chega sobre a nossa vida e nós vivemos o sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você neste momento, quero orar com você nesse momento, você que recebeu essa palavra profética da sua vida nessa quinta-feira. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, diante desta palavra poderosa, nós clamamos, oramos, buscando a Ti, crendo na resposta, na bênção, no agir e no Teu milagre. Seja conosco, Espírito Santo, nos abençoe de forma e de maneira especial, para que possamos viver promessas e bênçãos do Senhor em nossas vidas. Todo, Senhor amado, toda autossabotagem que nossa mente está usando contra nós, seja repreendida agora, nós possamos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Fortalece a Tua filha e o Teu filho, dando direção, visão e rumo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Respira fundo, sorriso 9h15 na tela. Que o Senhor te abençoe nessa quinta-feira de vitória. Compartilhe essa mensagem para alguém que não firma em relacionamento, não firma em lugares. Pessoas que sempre vê o lado ruim das coisas, das pessoas. Pessoa que tem andado uma vida carregada, pesada, porque estava te sabotando. Mas a partir de hoje vai fluir e vai viver milagre. Compartilhe essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.